perguntas, seus likes com a gente, para a gente falar agora do Flamengo. Se o Mauro quiser dar um plá de Neymar, também pode dar, mas vamos falar também do Flamengo. Bom, você postou no seu blog uma postagem bem interessante, inclusive você falou com o presidente do Flamengo sobre um conflito Boto-Runco, do time voltou de férias com surpresas, já tem um conflito de ideias entre Boto e o Runco, que é o novo chefe de departamento médico do Flamengo. É isso, Mauro? Essa é uma das coisas postadas por você. A outra é a história da mudança geral, né? Demissões em massa, lá que a gente vai falar também. Mas primeiro me conta essa história, conta pra gente essa história desse primeiro conflito, vamos dizer assim, vai. Primeira faísca. Eu antes queria fazer uma ressalva, né? Eu não acho que seja golpe de mestre, Tironi, o que fez o Internacional. Isso é uma excrescência, né? Sim, você pega um jogador, não paga, aí você vende que é lucro. Quer dizer, isso é o fim da picada. Ainda tem coleguinha para fazer média com torcida, vai ao microfone aqui a colar e fala que é contra o fair play financeiro. Cara, como é que você pode ser contra um negócio que é para regulamentar uma bagunça que é o futebol brasileiro? Onde já se viu você comprar... Eu compro um carro, trabalho como motorista de aplicativo, ganho dinheiro, aí eu vendo, não pago o carro de quem eu comprei, dou um calote no cara, aí eu vendo para um outro com lucro, já ganhei dinheiro com esse carro, e vou para poder pagar o outro sujeito que me vendeu o carro. Tem razão. Isso, gente, isso não tem cabimento. E a CBF não faz nada, ninguém faz nada. Não tem nada. Isso é uma vergonha. Eu não sei como é que um clube do porte do Internacional se submete a essa vergonha, se submete a isso. Isso daqui não é só o Corinthians, a gente fala sempre do Corinthians. O Corinthians é o campeão desse negócio, mas não é só o Corinthians. É o modo de operante do futebol brasileiro. Tem que acabar, gente. Tem que mudar, não é possível. A gente vai viver nessa sacanagem a vida inteira. Isso é uma piada, né? Enfim. Aí são duas coisas que estão acontecendo no Flamengo. Primeiro, eu publiquei ontem no meu blog o vídeo que o BAP gravou 13 dias antes da eleição, assegurando o vídeo direcionado aos funcionários do Flamengo, dizendo que não haveria demissões, que era um boato, um rumor, que teria o objetivo de prejudicar a sua candidatura. Pois é, nos 4 primeiros dias úteis de 2025, ou seja, os primeiros dias úteis da gestão dele de fato, com o presidente do poder, o Flamengo demitiu dezenas de pessoas. Ela tem perto de 40, 50 pessoas. Todo o departamento médico, praticamente, com exceção de 1, 2 personagens, foi demitido. Todo. O novo diretor-geral, que substitui o antigo CEO, que era o Belotti, é o Paulo Dutra. Esse executivo ele trabalhou lá, fez um trabalho importante na reestruturação financeira do Flamengo, muito mais importante do que o do ex-presidente, que muitas vezes é citado por desinformação das pessoas. Ele sai em dado momento para trabalhar numa empresa porque recebeu uma proposta, mas ele voltou agora ao Flamengo. O Paulo Dutra, ele teve o quê? 2 dias? 1 dia? 3 dias? Para avaliar esses funcionários? As demissões na parte administrativa, em setores específicos do Flamengo, são vários. Ou no passado por ele, ele mal teve tempo de avaliar esse pessoal. E aí tem torcedor que acha, não, o departamento médico era ruim. Era ruim por quê? Porque o jogador se machuca? Se machuca por quê? Porque o departamento médico é ruim? Ou porque o calendário é péssimo? Ou porque, como vocês falavam do Neymar, eventualmente o jogador também não se cuidou? Ou porque foi uma fatalidade? Ou porque o gramado é ruim? É culpa do nutricionista? É culpa do fisioterapeuta? O casal estava falando, o fisioterapeuta funciona se o jogador se dedicar. É culpa do atleta, dos profissionais ou do nosso futebol? Demitiram todo mundo praticamente. Tá? Não sobrou praticamente ninguém. Né? Então, por que isso? Houve uma mudança no comando do departamento médico, saiu o Tanuri, que era muito questionado, né? Eu não estou dizendo aqui que ele não possa ser questionado, pelo contrário, entrou o Zé Luiz Runco, que já foi médico do Flamengo há muitos anos, e todo mundo saiu. E vários setores saíram diferentes profissionais do Flamengo. Uma coisa é você fazer ajustes em setores que não estão funcionando, um ou outro personagem que não está funcionando. O cargo de confiança, a gente entende, você tem um cargo de confiança, mudou o poder, a tendência é você ser substituído por alguém da confiança de quem está assumindo, a gente sabe disso. Mas não é o caso. Em diferentes níveis hierárquicos dentro do clube, houve demissão. Então, primeiro que o presidente prometeu em campanha. Está gravado, está lá o vídeo, está lá no blog, está aí no UOL. E aí, de repente, ele manda esse pessoal todo embora. Já não é legal. E contratou alguns sócios como gerentes, são 4, gerente e diretor, 4 ao todo, que foram apoiadores de sua campanha. Tem vídeo também no meu blog da campanha no qual eles aparecem ali declarando apoio ao presidente. Então, o cara apoia, é sócio e vira funcionário. Isso é legal?
E aí, na entrevista que o BAP me concedeu via WhatsApp, ele disse: não, o Flamengo não tem compliance. Tem, eu coloco, inclusive, o link para a pessoa acessar lá o compliance do Flamengo no meu blog. Então, houve o problema da demissão, e aí tem, paralelamente, uma outra questão, que são as mudanças que o Runco está fazendo, ou seja, todo o departamento de futebol foi eliminado praticamente, pouca gente sobreviveu. Por exemplo, eles tiraram o nutricionista de performance. O pessoal está confundindo. Não é o nutricionista ou a nutricionista que trabalha com refeitório. É o que trabalha com elenco, viaja com elenco. Quando o jogador está com aquela barrinha ali, chupando aquele saquinho ali de proteína, tudo, aqueles elementos que eles consomem durante o jogo, no intervalo, né? É o nutricionista de performance que faz aquele acompanhamento, que fornece aquilo para os caras. É um cara que dá apoio para o atleta no jogo. Gente, o mundo inteiro tem isso. Ora bolas. Então, são caras que fazem um papel bem específico para a manutenção das condições físicas e a alimentação do atleta antes, durante e depois do jogo. Essa função foi a priori eliminada. Pode ser que volte atrás, que eu já apurei e escrevi no blog, que alguns jogadores, ao saberem da novidade, mesmo antes de voltar das férias, já se manifestaram que, pô, peraí, como assim? E aí tem uma situação que é bem curiosa, mas que ilustra bem, que é um bastidor que a gente apurou, que é o fato de existir dentro do CT do Flamengo uma mesa de fute-mesa. A mesa de fute-mesa, para quem não sabe, é mais ou menos uma mesa de ping-pong, um pouco curvada, né? Onde você joga ping-pong com a bola de futebol, e sem raquete, e sim com os pés. Né? E os jogadores gostam disso. O Neymar, que vocês estavam falando, adora isso. Até eu ilustrei o post com a foto do Neymar jogando esse negócio aí. E eles usam no aquecimento e tudo mais. O novo diretor médico teria chegado no local, viu aquilo ali e perguntou: o que é isso? Aí perguntou ao fisioterapeuta: para que serve isso aqui? O fisioterapeuta: não, para nada. Do ponto de vista da fisioterapia, para nada. Então tira. O Boto, quando soube, fala: não, mantém. Porque o Boto sabe que os jogadores gostam daquilo. Para que ele vai arrumar uma encrenca já para ficar criando pelo em ovo? Então, existem, claro, choques de ideia, e tem uma entrevista que foi concedida a um blog chamado Fora do Jogo, há alguns meses, pelo Zé Luiz Runco, em que ele coloca em dúvida, primeiro ele discorda, é um trecho muito importante, ele discorda dos jogadores serem poupados, preservados, ele acha que o jogador tem que jogar. Bem, o futebol mudou muito, né? Muito físico, a gente sabe, discutimos muito sobre isso. Esse é um ponto. E o outro é que ele coloca até em discussão, quase que em dúvida, ele coloca na berlinda, digamos assim, muitos dos recursos que são utilizados hoje para acelerar a recuperação, prevenir lesões, etc. É o contrário do que o BAP falou na posse. Eu ponho até o link para o discurso de posse dele, né, no meu blog, onde ele fala de minutagem, de formação de elenco, dos cuidados, e isso teria feito parte, ele fala isso na sua apresentação na posse, que foi de 18 de dezembro, da conversa com o Boto. Porque a gente é óbvio, o Boto é um profissional do futebol, não quer profissionalização. Você vai ter um diretor executivo que fala: isso aqui não serve, essa ferramenta para curar o jogador é bobagem, aquilo ali, não, isso é besteira, isso aí não previne lesão nenhuma, joga no lixo. Essa mesa aqui não serve também. Gente, isso não é profissionalismo, isso é uma volta ao passado. Então, o Flamengo podia adotar o Fred Flintstone, então, como seu novo mascote. Então, é uma coisa assim, confusa, um choque de ideias muito claro. E os jogadores que se representam hoje vão encontrar um outro ambiente, uma outra situação, por conta de mudanças bruscas e, me parece, muito exageradas. Porque não é possível, Tirone, que o Flamengo tenha saído de 400 e poucos milhões de faturamento para 1 bi e 300 nas duas gestões do Landim, que tem um monte de coisa que a gente pode... e só tem competente no ambiente de trabalho, não é possível. Como se avalia os profissionais do clube em tão poucos dias? E o próprio BAP fala que alguns foram até demitidos porque apoiaram a candidatura do Landim. Mas se o cara for um bom funcionário, qual o problema? Ele não pode continuar? Tudo bem, você apoiou outro cara, mas faz seu trabalho aí, acabou. Tu é pago para isso. Será que não pode? Tá bom, não pode isso. Mas pode o sócio apoiar o Flamengo e depois virar funcionário? E qual a qualificação que essas pessoas têm? E no blog eu pergunto: não era melhor fazer um processo seletivo? Não, não precisa, porque já tem as pessoas ali. Olha, começo muito ruim, muito confuso, muito tumultuado e preocupante demais. Isso aí, para estourar dentro do campo, estou falando hoje, tá? Dia 8 de janeiro. Isso para explodir dentro do campo não demora muito, não. Outra coisa, hoje também, mais um aniversário da morte dos garotos do Ninho, ninguém até hoje foi responsabilizado, é sempre bom lembrar. Mais um mês, aliás. Aniversário daqui a um mês. Daqui a um mês serão 6 anos. 6 anos, 72 meses. Hoje, 71 meses da morte dos meninos, ninguém foi responsabilizado pela justiça até hoje. Olha, para quem fala que vocês não falam dos meninos do Ninho e tal, o Mauro, rigorosamente, todos os meses, ele lembra dessa história terrível
essa passagem terrível da história do Flamengo. Agora, bom, duas coisas. Primeiro, para quem quiser mais coisas sobre essa história, vai lá no blog do Mauro, que tem entrevista com o BAP. É uma entrevista bem interessante, assim, porque o Mauro vai perguntando para ele, o BAP vai respondendo e tal, meio escapando de algumas respostas, mas é bem interessante essa história toda. Agora, o Danilo, é um modo BAP pé na porta. Chegou, já faz a limpa, já vem aqui, agora é o Ronco que manda e não sei quem. No futebol, a gente sabe que é um pouco diferente de outros ambientes, né? É um ambiente um pouco específico. E aí o Mauro tem razão, ele se alerta, né? Isso aí, para começar a dar algum problema, pode ser um passo, né? São muitas coisas, né? Sim, e assim, é até relativamente comum quando a gente vê mudança de gestão, a mudança de equipes profissionais, né, em diferentes setores. Então muda um pouco do departamento médico, muda a comunicação, muda, é até relativamente normal. O problema nesse caso do Flamengo que eu vejo é, primeiro, na promessa dele, né, que é algo assim que qualquer político de esquina faz, promete uma coisa, depois que eleito não faz. Então esse já é um primeiro problema. E o segundo problema é o que motiva essa mudança. Porque se ele chega e depois de um tempo, ele fica ali 2 meses, faz uma avaliação e fala, ah não, o Tanuri não me serve. E aí contrata um novo chefe do departamento médico que tem vai modernizar e vai melhorar, você pensa, tá fazendo pro melhor. Mas pelas explicações que o Mauro deu agora, a decisão, o que motiva o BAP a fazer isso é uma questão puramente política. E o Flamengo não pode dar esse passo aí de querer voltar a deixar ou de aumentar o poder de quem vota, do camarada ali que vai no clube, que não tem uma questão profissional e que passa a ter poder porque ele tem poder de voto, ele ganha algum cargo porque ele apoiou. Esse tipo de coisa o Flamengo não pode tolerar. É o Flamengo como instituição, né? E aí o BAP, ele é o representante máximo. Então, me chama a atenção especialmente quando você vê as entrevistas do Runco, que não me parece que ele está alinhado com essas novidades da questão do departamento médico. Ele parece mais um Luxemburgo quando ele dá entrevista do que uma novidade, sabe? Então ele fala, essa coisa de poupar é besteira. O que tem esse agasalho aí que melhora o sangue do jogador? E aí demite já uma profissional que é especialista em algo bem específico, que é o jogador, como disse o Mauro, né, tomando aquelas vitaminas, aqueles saquinhos que eles às vezes colocam ali na beira do campo e durante o jogo, numa pausa técnica ou outra, eles tomam, que ajuda na hidratação e ajuda a recuperar sais minerais e etc. Essas questões mais técnicas que são coisas importantes para o jogador. Então, quando você vê uma mudança que não é motivada por uma questão técnica, porque não passou por uma avaliação, por um crivo, aí a gente pode ficar com uma pulga atrás da orelha, e me parece que o Flamengo está fazendo essas mudanças por mais questões políticas do que questões profissionais e técnicas, e isso nos chama a atenção, ainda mais num time que tem nos últimos tempos problemas, claro, né? Problemas com Marcos Braz, problemas com o Landim e tal, mas que teve vitórias, vitórias dentro de campo, teve como disse o Mauro, uma crescente na parte de produção, no aspecto financeiro. Então me chama muita atenção esse começo de gestão por conta disso. E aí, no campo da bola que você disse, Tirone, você tirar o mesobol, fute-mesa lá, como chama como quiser, por simplesmente uma birra, por simplesmente achar que não presta, é pedir para perder os jogadores, porque os caras amam aquilo. E dentro do futebol, dentro de todo esse profissionalismo, tem a parte de como você lida com os jogadores. Eu não estou dizendo para passar a mão, para ser um técnico paizão, não. Mas você tem que ter um tato de como lidar com os jogadores. Não é simplesmente chegar e falar, isso aqui não presta mais. Tem que ter um tato. E aparentemente, nesse começo, o BAP ainda está dando uns murros em ponta de faca aí que ele vai aprender rapidinho que não é assim que ele começa a coordenar um futebol, não, viu? Ô, Casão, sempre quando tem alguma coisa nessa linha, eu fico pensando na minha vida profissional. Quando você, sei lá, você sai de férias, a hora que você volta, tem um chefe novo lá. Opa, tem um cara novo aqui que mudou a mesa do café aqui da redação. Agora tem que chegar mais cedo, agora não sei o que lá, agora eu vou fazer isso. Parece que mudou não sei o que. É sempre um estranhamento. Ainda mais para mim, que sou um cara que gosta das coisas sempre iguais. Agora, como é um jogador? Como é para um jogador? Porque acabamos de falar aqui, os caras gostam do fute-mesa. Os caras chegam lá, opa, não tem mais o que aconteceu. Como é para um jogador isso? Porque eu sei que a relação de jogadores com o pessoal, com o staff, roupeiro, com essa turma toda é sempre muito próxima, né? Eles até dividem bicho, aquelas coisas todas. Como que é
num ambiente de um clube, assim, quando acontece um negócio desse tão radical? Cara, o jogador, principalmente quem está há muito tempo no mesmo clube, você pega uma amizade com muitas pessoas que trabalham ali perto. Né? Vou viajar lá na minha época do Corinthians, que é uma época completamente diferente de hoje. Por exemplo, lá você tinha 2 roupeiros, que era o seu Paulo, o Miranda, você brincava com os caras, você chegava, você via eles todos os dias lá, preparação física. E quando muda, cara, quando muda, dá aquele baque, você fica meio, sabe, você se sente um peixe fora d'água dentro da sua própria casa. Porque tem um monte de gente diferente, você não sabe o porquê daquilo, se tudo está funcionando, se as coisas estão funcionando, você não sabe o porquê. Isso aí dá um mal-estar na maioria dos jogadores. Super. Porque o jogador é treinado, né? Você é disciplinado, você treina com o mesmo preparador físico, treinador, o pessoal da rouparia e não sei o quê. Você vai anos tendo pela frente essas mesmas pessoas, você fica preso a esse ambiente. E uma mudança sem explicação dá um mal-estar. Eu concordo com o que o Mauro falou. Pô, o jogador olha assim e fala, pô, mudou, pô, aquele cara era tão legal, por que saiu aquele cara? Então aí já começa, a pessoa que chega tem outro modo de trabalhar, um outro modo de se relacionar. E os jogadores estão acostumados com outra coisa. Então o cara que chega tem que conquistar o jogador. E é difícil você conquistar o jogador rapidamente, porque o cara vai defender sempre, ele vai ter uma predisposição a não ir ao encontro da novidade, porque ele prefere aquilo que ele já conhece. Isso é um ponto. Em relação à mesa de futebol, sei lá o que lá, se ela está dentro da sala de fisioterapia, ela tem que sair de lá. Ela tem que sair de lá. Porque dentro de uma sala de fisioterapia não pode ter nada que chame a atenção e tire o foco de quem está fazendo uma recuperação. A recuperação é aquele negócio de foco, de determinação, de seriedade. Você não pode estar ali se recuperando de uma cirurgia e você ter dois, 4 caras jogando, fazendo uma brincadeira ali de fute-mesa dentro da fisioterapia, gritando, tirando sarro um com a cara do outro, e você aqui tendo que focar na fisioterapia. Se for dentro da sala de fisioterapia, eu acho que ela tem que sair de lá e ir para outro lugar. Não eliminar a mesa. Não eliminar a mesa, porque é uma parte que distrai, a parte que tira aquela pressão, uma parte que você fica mais relaxado, não fica sempre naquele peso, naquela cobrança do dia a dia de futebol. Aí você vai lá bater um futebol de mesa, fute-tênis, fute-vôlei, essas coisas todas faz parte da parte do relaxamento do jogador. Mas dentro de uma sala de fisioterapia não pode ter. Uma coisa é você pôr lá, não sei como. No Rio é totó, né? E aqui é pebolim em São Paulo. Você pôr uma mesa de pebolim na fisioterapia? Sim. Não tem lógica, gente. Não faz parte do cenário. Você não pode, na fisioterapia, ter alguma coisa que tire a atenção do foco de quem está se recuperando. Então, eu não sei onde era a mesa. Só vi, o Mauro falou que o Runco chegou lá. Para que serve essa mesa? Como o Mauro falou, ele perguntou para o fisioterapeuta, eu deduzi que estava dentro da sala de fisioterapia. Né? Se for lá, ela não pode estar. Ela tem que estar numa área de lazer. Uma outra área. Uma outra sala. Uma sala que tem pebolim, uma sala que tem bilhar, sei lá, mais distante lá, a mesa para jogar esse fute-mesa. Normalmente, Casão, esse fute-mesa, eles ficam ali num canto ali na lateral do gramado, atrás dos gols, eles ficam num lugar de lazer que é aquela resenha, sabe? Ao pós-treino eles vão ali fazer aquela brincadeira. Dentro do campo é o ideal. Dentro do campo é o ideal. Você põe lá. Eu acho que sempre numa hora de lazer, de relaxamento mesmo. A grande questão é o seguinte, o cenário os jogadores estão de férias, o médico chega e fala, tira isso, muda aquilo, pé na porta, irmão. Não é assim que funciona. Para cobrar do jogador, cobrança profissional, não é na porrada. Não vai resolver. Não. Esse elenco já derrubou o técnico. Não foi um, não. Tá? Eu ia te falar o elenco é empoderado, os jogadores são campeões, eles são campeões da Copa do Brasil. Esses caras muitos ganharam Libertadores. Não é elenco que o Jorge Jesus pegou que não tinha história no Flamengo. Os caras têm história no clube, história recente. O Plata chegou ontem e já fez um gol de título. Esses caras estão empoderados. E lidar com o elenco assim, ainda mais no futebol de hoje, não é simples.
Você tem que ter uma certa habilidade. A cobrança tem que ser feita da maneira certa. O que eu sempre questionei foi a falta de cobrança profissional, que é, por exemplo, por que o Gabriel Barbosa foi punido? Porque ele não teria feito o exame direito lá, do antidoping, aquela coisa. Foi suspenso e ficou em casa um tempo sem poder frequentar o CT. Como ele foi recebido, vocês se lembram? Com um corredor de aplausos. Isso. Por quê? Por que aquele corredor de aplausos? Quem teve essa genial ideia? E quem não teve autoridade fala, não, ele tinha, na boa, ele tinha que chegar em silêncio, na dele, ir para a sala do chefe imediatamente. Palma, um circo, uma palhaçada. Aquilo foi uma coisa patética. Só para ilustrar.